demora alguns segundos, legal. Tirar o som do celular. Vamos lá, estou compartilhando com todos os meus grupos, um a um. Bom que demora menos um minuto. Ok. Não sei se está todos vendo ao vivo. Aqui, ok. Ok. Vamos a um minuto. Público. Agora sim, estamos público. Esperando o pessoal chegar. Nossa transmissão está pública. Vamos lá. Esperar chamar o pessoal. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo para um bate-papo muito especial com a professora doutora Milena Rodrigues. E hoje nós vamos falar de algo muito importante. Nós vamos falar, eu estou até solicitando eu fiz uma solicitação aí para você, Milena, chegou uma solicitação? Para você aprovar. Não, Gabi. Não, deixa eu ver. Você quer apertar embaixo gravar? Porque aí vai começar a gravar. Aperta o gravar embaixo do seu aí. Onde que eu acho isso? Embaixo, do lado do compartilhar tela, tem o gravar. Pode apertar ele. Foi. Tá gravando no seu? Tá. Beleza, solicite. Então tá, depois você passa o link para mim. Então, beleza. Aí você partilha já a tela, vamos voltar lá. Ótimo. Pessoal, olha só, estamos aqui de volta. Lei Geral de Proteção de Dados, nesse webinário maravilhoso com a professora doutora Milena Rodrigues. Coisas aqui da nossa modernidade, não é verdade? Então, a gente está ajustando aqui o nosso Zoom e nós vamos falar dessa lei tão importante, essa lei que vai gerir as relações das pessoas que tratam dados. A doutora Milena vai explicar, com certeza, com muita proficiência, nesse webinar, esses 5 passos para adequar a sua empresa. Vai falar um pouquinho o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e com certeza nós vamos aprender muito. Sejam bem-vindos, o nosso canal de perguntas está aqui do lado. Com a finalização do webinário, a professora doutora Milena Rodrigues, ela vai responder as perguntas, eu transmito a ela as perguntas, então fiquem bem à vontade, tá bom? Doutora Milena, é um prazer para nós da Redoma recebê-la, seja muito bem-vindo, que esse webinar seja muito gratificante para todos nós. Boa noite a todos, boa noite, Gabi, obrigada mais uma vez pelo convite. Já sou professora cadastrada na Redoma, e não só lá para a transmissão de conhecimentos, como aqui também estendemos esse caminho maravilhoso de produção de conteúdos, produção de
enfim, de vídeos, webinários e lives para vocês nessa construção, nesse caminho maravilhoso que é levar o conhecimento para as pessoas. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. E hoje estamos aqui em um formato um pouquinho diferente, falando sobre a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente para empresários, especialmente para empresas. Então, o meu bate-papo com vocês hoje é justamente para aprender junto com vocês, ensinar a vocês como fazer essa adequação da LGPD dentro da sua empresa, em um formato dinâmico, em um formato rápido, em 5 passos, certo? E antes de adentrarmos no assunto, eu gostaria de contar para vocês como vai funcionar esse nosso webinário. Nosso webinário, ele será dividido em 2 dias. Primeiro dia hoje e o segundo dia amanhã, tá? O primeiro dia falaremos do panorama geral da legislação. Traçaremos alguns detalhes importantes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, Milena, então hoje vai ser só teoria, vai ser enrolação? Não, nada disso. Hoje é um assunto extremamente importante e principal para você entender o dia de amanhã. Amanhã, sim, colocaremos a mão na massa com os 5 passos de adequação à LGPD. E aqui nesse momento as pessoas falam assim, ah, não acredito que você vai deixar para o segundo dia a cereja do bolo. Pessoal, não é isso. De fato, se eu já adentrasse nos 5 passos, ninguém ia entender nada. Então, essa primeira parte do nosso webinário, embora um pouquinho mais conceitual, ela é sim muito importante. Então, se você está aqui, não saia, não me abandone, porque se amanhã você voltar, provavelmente você terá um pouquinho de dificuldade para entender os 5 passos de adequação à LGPD. Então, este momento conceitual, ele é, sim, muito importante para você aprender na prática como adequar a LGPD dentro da sua empresa. Então, foque a atenção aqui para esse nosso primeiro passo. Papel e caneta na mão, que é muito importante, porque a lei traz detalhes muito, muito importantes que às vezes você pode se perder, então é importante ter papel e caneta na mão. E vamos adiante. Eu gosto de iniciar esse nosso bate-papo sobre a LGPD com essa frase que eu gosto muito, muito mesmo. E eu levo ela, sabe, Gabi, até para minha vida, por toda a trajetória. A frase é a seguinte: quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E isso é muito, muito real. Porque quando não se tem clareza do que fazer, por que fazer, o resultado ele não chega de forma tão gratificante para você. Então, o primeiro ponto aqui desse nosso bate-papo, desse nosso webinário, é entender por que estudar a LGPD. Qual a importância da LGPD? Ter clareza de que não é só mais uma lei, de que não é só uma burocracia a mais que o governo está trazendo, que o governo federal está trazendo para dentro das empresas. Não é só isso. É sim uma burocracia, porque toda legislação vem carregada de burocracias, mas fora a burocracia, é uma transformação cultural que deve acontecer dentro da sua empresa. E essa transformação cultural, ela tem um cunho muito positivo. Ela é muito positiva, sim. Não só para a empresa, como também para o titular do dado pessoal, que está recebendo uma consagração e uma proteção nunca antes dada aqui no Brasil. Então, o que eu quero que vocês entendam com esse primeiro slide de clareza é entender que não é só uma legislação burocrática, é uma transformação cultural que deve acontecer primeiro dentro de você, que é o empresário, enfim, que é o empreendedor aí no campo de batalha, para que você consiga levar essa transformação cultural para dentro da sua empresa, para os funcionários, para os titulares de dados, enfim, tenha clareza. Não inicie esse nosso webinário de hoje assim, ai, Milena, não acredito, mais um obstáculo para a gente que é empresário, né? Mais um problema, mais gasto. Gente, a questão é, tem que implementar. Então, vamos implementar da melhor forma possível, com positividade, crendo que as coisas vão sim dar certo e, como tudo nessa vida, basta planejar. Não vou ser
mentirosa aqui para falar para vocês que não, as empresas não terão gasto nenhum. Terão, claro que terão. Só que tudo é questão de planejamento. Então, entenda e tenha clareza que a LGPD, sim, é um ponto muito importante e ela vai ser o pulmão da sua empresa. Então, vamos dar foco e atenção para ela com clareza. Conformidade com a LGPD é o passaporte para o novo mundo dos negócios. Como eu disse, é uma necessidade que vai se fazer cada vez mais presente na vida dos empresários e quem não se adequar, infelizmente ou felizmente, depende muito do ponto de vista, cairá sim nas garras da fiscalização e sofrerá, como veremos, duras penalidades pelo não cumprimento do que a legislação determina. Então, entenda que negócios daqui para frente, daqui em diante, terão por obrigatoriedade de se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Este é o passaporte para o novo mundo dos negócios. Agora, um ponto importante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que algumas pessoas se perdem também. O que é o tratamento dos dados pessoais? Quando a gente fala em tratamento dos dados, muitas pessoas se confundem, não sabem o que significa tratar um dado pessoal. E aí surgem algumas dúvidas. Será que a minha empresa, ela trata dados pessoais? Mas qual que é a função da LGPD, afinal de contas? As pessoas não entendem ao certo o que é tratar um dado principal. Aliás, um dado pessoal. E é justamente isso que falaremos aqui agora. O tratamento do dado pessoal, ele se resume na questão da coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de um dado pessoal. Então, se a sua empresa ela coleta de alguma forma um dado pessoal, ela usa, ela armazena ou ela compartilha, ela já faz o tratamento de um dado pessoal para a LGPD, certo? Então, se a palavra tratamento para você fica um pouco nebulosa, entenda que se resume na questão de colher, usar, armazenar e compartilhar qualquer um dado pessoal do seu cliente, do seu fornecedor, enfim. A LGPD, ela veio para formalizar a responsabilidade sobre o uso de dados pessoais dentro das empresas. Ela promove uma transformação cultural neste sentido. Lembra que lá no início do nosso bate-papo, eu comentei com vocês que aconteceria uma transformação cultural? Então, exatamente isso. A LGPD, ela veio para nos tirar da zona de conforto. Antes, a gente achava, dado pessoal é importante sim, mas nunca aconteceu nada, ou então se acontece é pouca coisa, então vamos seguir do jeito que tá. As coisas um pouquinho bagunçadas, a gente não dava foco para isso, sabe? Eu até falo, a LGPD ela veio tirar a gente total da zona de conforto, que esses dias mesmo eu fui até a farmácia comprar um remédio e a pessoa me pediu o CPF, né? Antigamente, sem a gente ter o start da LGPD, era a coisa mais comum a gente fornecer o nosso CPF no momento de comprar um medicamento ou fazer qualquer outro tipo de compra. E aí eu questionei a atendente. Falei, escuta, moça, educadamente, né? Claro. Por que você está me pedindo CPF? E, gente, paz, minha resposta dela foi, não sei, falam para eu pedir na hora aqui de fazer o cadastro. Então, assim, você vê o despreparo das pessoas porque não sabem nem o porquê você está solicitando um dado pessoal do seu cliente, um dado de identificação que é o CPF. E isso, de acordo com é algo totalmente grave e algo que não poderá mais acontecer. Então, se ela está solicitando o meu CPF naquele momento de efetuar a compra, antes de solicitar, ela deve me comunicar o porquê está solicitando aquele CPF, o motivo, a finalidade, que são princípios da LGPD que veremos, e caso eu queira, caso eu autorize, aí sim ela pode colher o meu CPF. Então, entende aqui a transformação cultural, e essa transformação cultural ela vai acontecer não só dentro da empresa, mas ela vai acontecer também do titular para a empresa. O titular ele terá que ter um aprendizado muito grande
para entender e perceber a valorização que tem o seu dado pessoal. Porque muitas vezes nem o titular sabe, nem o titular tem a dimensão do quão importante é o seu dado pessoal. O seu CPF, o seu nome, o seu e-mail, enfim. Então, a transformação cultural aqui, ela vai acontecer de todos os lados. Embora o nosso foco de hoje seja justamente para as empresas e não para o titular do dado. Todavia, podemos marcar outro webinário para falar com foco só no titular do dado. Se for interessante para vocês também, deixa aqui o comentário aqui embaixo ou manda para a gente por direct, porque se for legal, se todo mundo quiser, a gente pode sim pensar em fazer um webinário dando foco da LGPD para o titular do dado pessoal, certo? Então vamos para frente. A minha empresa deve se adequar? Recebo muitas vezes essa pergunta. Ah, Milena, mas será que a minha empresa está dentro lá das empresas que vai cair na garra da LGPD? Será que eu tenho sim que me adequar ou não? E aí vem a resposta, pessoal. Empresas de todos os portes, públicas ou privadas, que coletam dados pessoais. E aí eu repito, voltando aqui, ó, tratamento, coleta, uso, armazenamento ou compartilhamento. Toda e qualquer empresa, pública ou privada, que trate dados pessoais, seja de clientes, fornecedores ou funcionários, devem sim estar de acordo com a legislação. Então, se você faz a coleta do dado, ou o tratamento, ou o armazenamento, enfim, se você trata o dado pessoal da empresa, aliás, do consumidor, no caso do cliente, a sua empresa deve sim se adequar se aquele tratamento for para fins comerciais, enfim, for relevante, certo? E você fizer esse tratamento, qualquer um desses que eu estou comentando aqui com vocês, coleta, uso, armazenamento ou compartilhamento, a sua empresa deve sim se adequar à LGPD, tá? Quais são esses dados, pessoal? Outra dúvida frequente. O que configura dado pessoal, Milena? Pessoal, vamos lá. Dados que identificam o titular, como nome, RG, CPF, como eu disse no exemplo lá, que eu vivi na farmácia, endereço de IP, no caso para computadores, geolocalização do usuário, que muitas vezes são captados pelo próprio computador, e entre outros que permitam chegar às informações mais sensíveis, como orientação política ou religiosa, que são considerados dados sensíveis, dados de privacidade sensíveis. Enfim, se a sua empresa trata qualquer um desses dados do seu consumidor, do seu fornecedor, enfim, de qualquer pessoa, do seu funcionário, a sua empresa já deve sim se adequar à LGPD, certo? Aí vem a grande questão, né? Quem vai fiscalizar tudo isso? Porque a gente sabe que se não doer no bolso, né? Isso muito me recorda a lei de trânsito, quando foi instituída lá o uso do cinto de segurança, né? Todo mundo sabia a importância do cinto de segurança, todo mundo tinha noção da importância, do perigo de andar no veículo sem o cinto de segurança, mas a lei só foi pegar de fato, as pessoas só foram começar a respeitar o uso do cinto de segurança quando começou a doer no bolso, né? Então, é justamente isso que vai acontecer aqui. Tem que ter uma pessoa, um órgão, enfim, uma agência, uma entidade para fiscalizar se as empresas estão ou não cumprindo com o que a legislação determina. Então, o texto normativo, a legislação está lá, de forma linda, tudo bonitinho. Mas será que as empresas vão mesmo cumprir isso na prática? Será que elas vão respeitar a LGPD? E aí que existe a criação da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esta autoridade será responsável por fiscalizar se a sua empresa está ou não de acordo com a LGPD. E aí vem outra pergunta que muitos me fazem. Milena, a NPD já existe? Será que esse órgão, essa agência, enfim, será que ela já está em prática? A gente sabe
que a LGPD ela já está em vigência, todavia as punições ainda não são possíveis, né, de acontecer, e a NPD ainda não foi instituída. Embora o governo federal já tenha criado toda a questão da estrutura regimental, enfim, estamos avançando, mas a NPD ainda não está em vigência, ainda não está em andamento. Mas eu tenho que te dizer o seguinte, a famosa hashtag que está todo mundo usando, né? A LGPD venceu o Covid. Então, provavelmente, a NPD também vai vencer e ela vai ser, sim, criada. E esse órgão, apostamos muito que vai ter uma fiscalização muito incisiva, muito pesada. Então, não vamos pagar para ver, né? Vamos se adequar antes que isso aconteça, porque uma coisa eu garanto para todos vocês: o aporte que vocês terão que fazer em termos financeiros para corrigir, ele vai ser muito maior do que aquele para prevenir, né? Isso é uma luta incessante que nós temos, tenho certeza que a Gabi também tem, em relação à advocacia, para que empresas invistam em advocacia preventiva, em consultoria, em assessoria preventiva, porque tanto para nós advogados quanto para vocês, no caso para os cofres das empresas, é muito melhor prevenir do que remediar. Então, faça essa mesma analogia para a LGPD. Embora tenha sim que reservar uma verba de guerra para fazer a adequação, eu garanto para vocês que essa verba ela será muito menor se de forma preventiva do que lá depois, que já tiver sido punido, já tiver sido multado, com certeza o prejuízo será maior, tá? Então vamos ter clareza disso, repito, clareza de que a LGPD não é mais uma legislaçãozinha burocrática, ela é uma legislação forte, uma legislação robusta e principalmente uma legislação que veio normatizar algo mais importante, algo que está previsto lá como fundamental, como direito fundamental. São os dados, o nome, enfim, a identificação da pessoa humana, a identificação do seu cliente. Então, vamos ter clareza disso e entender que não é só porque a NPD ainda não está aí atuante, é que podemos esperar ela estar para correr atrás da adequação. A adequação ela tem que ser feita imediatamente, tá? Eu costumo falar para as empresas que atuo e que atendo que a adequação LGPD ela demora de 6 a 12 meses e ainda chutando baixo, tá? Então, quanto antes começarmos, melhor. É claro que vai depender muito, né? Isso daí eu tenho certeza que todo mundo entende, do porte da empresa, enfim, mas é sempre bom trabalhar com folga, trabalhar com tempo, do que fazer as coisas ali na loucura, as coisas correndo. Isso não dá certo, pessoal. Então, vamos sair desse webinário de hoje, entendendo que a LGPD é uma verdade, que você precisa, principalmente, de profissionais que te auxiliem nesta adequação da LGPD dentro da sua empresa, tá? Novidades importantes sobre a legislação. Repito, se está te dando sono, vai tomar uma aguinha, levando um pouco. É uma parte um pouco mais teórica, tá? Não tem como fugir disso. Precisamos entender pontos conceituais da legislação para amanhã irmos para a prática, irmos para o campo de batalha da adequação da LGPD dentro da sua empresa. Então, vamos lá. Novidades importantes que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe para nós. O dado pessoal deve ser tratado tanto no mundo digital quanto no mundo físico. Outro ponto que muitas pessoas se perdem. Elas acham, eu não mexo com digital não, Milena, então o LGPD não é para mim. Errado, o LGPD também é aplicável no mundo físico, nos papéis. Então, se você trata dados pessoais ali no papel, você também deve se adequar à LGPD, certo? Não é só mundo digital. A LGPD trouxe 3 novas figuras para dentro da empresa: o controlador, o operador e o encarregado. Quem é o controlador? Helena, o controlador é a pessoa que toma decisões dentro da empresa em relação a
tomada desses dados pessoais, ao tratamento desses dados pessoais. Ele é o, vamos colocar ele aí como chefão que toma decisões sobre o que fazer ou não fazer com aquele dado. O operador é a pessoa que vai para o campo de batalha, ele vai de fato tratar o dado pessoal dentro da empresa. Então ele vai obedecer o que o controlador decide e vai colocar a mão na massa para tratar aquele dado pessoal. E o encarregado, ele muito se assemelha com o DPO. Ele é o DPO, certo? Que é a pessoa responsável por fiscalizar, né? Muitos aí gostam deste termo, estão felizes, principalmente advogados, com esse termo, porque é um novo mercado que se abre dentro da advocacia. Embora a LGPD não diga que o DPO tenha que ser ou não advogado, ela só fala que tem que ser uma pessoa que entenda da lei. Muitos advogados já estão olhando para essa nova figura que foi trazida pela LGPD e vendo aí grandes oportunidades de mercado, que eu acho ótimo, mas não é assunto para o webinário de hoje também. O assunto do webinário de hoje é você entender o que é o controlador, o que é o operador e o que é o DPO. O DPO, como eu disse, é a figura que vai ficar responsável por fiscalizar, ver se de fato a LGPD está sendo cumprida dentro daquela empresa. Ele vai ficar analisando todas as lacunas, todos os gaps que a empresa tem, verificar se tem alguma coisa que pode dar ruim, algum probleminha ali, um probleminha aqui, vai lá e corrige, vai lá e corrige. Por isso, a legislação fala que o DPO ele tem que ser uma pessoa que entenda muito a legislação. E é aqui que as pessoas estão se perdendo, porque a legislação, ao meu ver, ela deixa uma lacuna de não veicular a figura do DPO como uma figura que entenda de tecnologia da informação e da legislação. Ou seja, tem que ser advogado e tem que ser um profissional que entenda muito de tecnologia da informação. E aqui as pessoas estão se perdendo porque estão querendo nomear DPO pessoa de dentro da empresa que não tem nenhum desses conhecimentos, na maioria das vezes por questões econômicas. Se você está pensando assim, para por aqui já, porque o DPO tem que ser uma pessoa capacitada para tanto. Do contrário, ele não cumprirá a sua função com maestria. Então, o DPO tem que entender da legislação, o DPO tem que ter sacadas tecnológicas, certo? Então, o DPO, ele é o cara da LGPD, como muitas pessoas brincam por aí. E, principalmente, o DPO, ele é a pessoa responsável por fazer a comunicação entre a empresa e a Agência Nacional de Proteção de Dados, entre a empresa e o titular de dados. Ele é a pessoa responsável por treinar a equipe. Então, o DPO pega todo mundo que trata dados pessoais, que vai para o campo de batalha e fala, vem cá, vamos fazer treinamento de 15 em 15 dias, vamos fazer treinamento uma vez por semana, vamos fazer treinamento uma vez por mês. Enfim, vamos estar cada vez mais próximos do que a legislação dita, vamos conhecer juntos cada vez mais a legislação para que a gente diminua muito as lacunas dentro da empresa, as chances de alguma coisa dar errado dentro daquela empresa. Então, o DPO, além de estar o tempo todo fiscalizando, ele tem que estar ali engajado com treinamentos, engajado em comprovar amanhã ou depois para a Agência Nacional de Proteção de Dados que a empresa está sim fazendo aquilo que deveria, está sim cumprindo as regras que foram elencadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, falamos aí das 3 figuras, agora vamos falar um pouquinho sobre outra novidade que foi trazida pela LGPD. Relatório de impacto à proteção de dados pessoais. A legislação fala muito sobre isso, fala, olha, o DPO, né, tem que estar muito de olho sobre a questão do tratamento daqueles dados, eles têm que fazer frequentemente relatórios. E caso ele perceba que naquele tratamento de dados pessoais, naquela situação específica, tem alguma coisa para dar errado, ele deve imediatamente relatar aquilo e fornecer esse relatório para o consumidor, para o agente que está tendo o seu dado tratado. Então, aqui vai muito em relação à clareza, vai muito de encontro com a clareza, com a transparência. O DPO, se ele enxergar a probabilidade de dar algum problema, algum vazamento, algum compartilhamento que não era devido daquele dado pessoal, ele deve
imediatamente relatar isso e imediatamente submeter ao conhecimento do titular de dados. Ele deve sim ter ciência de que algo está na iminência de dar errado com o seu dado pessoal. Mesmo que não dê, se já está na iminência, deve sim relatar isso para o titular. Tratamento de dados pessoais deve obedecer a princípios. A legislação também fala sobre isso. Fala, gente, é o seguinte, não é para sair tratando dados pessoais por aí, dos titulares, dos consumidores, dos funcionários ou dos fornecedores, de qualquer jeito. Se a gente vai tratar os dados pessoais, então tem regras, tem parâmetros, tem princípios a serem seguidos durante o tratamento desses dados pessoais. Não é bagunça. A LGPD ela vem para trazer tudo muito especificado, tudo muito certinho. Então vamos lá. Quais são esses princípios que a sua empresa deve obedecer no tratamento de dados pessoais que estão lá elencados pela LGPD? Princípio número 1, finalidade. Então, se você vai tratar um dado pessoal de um cliente, a finalidade da coleta daquele dado ou do armazenamento, do compartilhamento, ela deve ser muito específica e muito clara. E você deve comunicar essa finalidade para o titular. Olha, estou coletando o seu CPF para isso, isso e isso, sem finalidade genérica. O titular ele deve saber exatamente por que está fornecendo o seu dado pessoal para a sua empresa. Princípio número 2, adequação. O uso daquele dado pessoal do titular, ele deve se adequar exatamente com aquilo que você prometeu. Não deve ter desvio aqui de finalidade. Então, se você falou para o titular que você iria coletar o dado para isso, para X e Y, você deve sim, na prática, coletar e usar para X e Y, certo? A finalidade deve ser adequada aqui, sem desvios. Necessidade, terceiro princípio a ser obedecido. Será que a coleta daquele dado, o armazenamento daquele dado, era de fato essencial? Será que não está tendo excessos? Sabe aquela situação que você chega, a pessoa te pede nome, RG, CPF, e-mail, enfim, diversos dados. Será que só o nome, ou só o e-mail, ou só o nome e o e-mail já não eram suficientes? Então, esse terceiro princípio, ele vem para coibir os excessos no tratamento de dados pessoais. Quarto princípio muito importante, livre acesso. Então, eu, enquanto titular do dado, tenho livre acesso para acessar o meu dado, para solicitar a correção do meu dado, para solicitar o compartilhamento do meu dado. Enfim, eu tenho livre acesso ao meu dado. Não o dado está lá dentro da empresa, ele fica lá dentro de uma caixinha e ninguém consegue tocar nele. Não, eu sou a soberana, eu sou a dona do meu dado. Então, se eu quiser pedir para corrigir, eu posso. Se eu quiser pedir para excluir, eu posso. Se eu quiser pedir para compartilhar, eu posso. Eu tenho livre acesso. Quinto princípio a ser seguido, transparência. Como eu disse, é o fim daquelas falas genéricas. Estamos coletando seus dados para melhoria constante dos nossos serviços. Gente, acabou, caiu por terra isso. Agora você deve ser transparente com o seu cliente. Você deve comunicá-lo exatamente do porquê, do para quê, qual a necessidade da coleta daquele dado dentro da sua empresa. Então, você deve ser muito transparente com ele. Sexto princípio a ser seguido, segurança. E aqui, quando eu falo em segurança, está muito ligado à tecnologia, principalmente porque a LGPD, embora não só para o mundo digital, ela está numa vertente muito mais forte do mundo digital. E aqui a segurança ela está intimamente ligada com seguranças tecnológicas, segurança da informação, ou seja, sua empresa ela tem que estar todo o tempo colocando foco e energia, investindo em segurança, investindo em entregar para o titular do dado a segurança, a tranquilidade para ele, o sossego
de que aquele dado está seguro, ou que, se por algum descuido ou por alguma invasão aquele dado passar a não estar tão seguro, a empresa prontamente saberá solucionar a questão através de tecnologia. Então, o sexto princípio é muito importante, nos faz entender que precisamos buscar ajuda de setor tecnológico que invista, sim, em segurança para os nossos arquivos, em segurança para os dados dos nossos clientes. Então, este é o sexto princípio e a sexta novidade que a legislação trouxe, que precisamos, sim, seguir essas novidades e esses princípios na prática, porque são importantes e principalmente porque se algum escorregão acontecer, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela estará ali o tempo todo te questionando. Tudo bem, aconteceu esse problema aí. Ok, mas você está seguindo os 6 princípios durante o tratamento dos seus dados pessoais? Você tem transparência com o seu cliente? Você usa de segurança caso aconteça algum problema? Você investe em empresa em soluções tecnológicas? Tudo isso será questionado e, principalmente, tudo isso será levado a efeito no momento da punição. Este é um ponto muito importante que veremos também. A Agência Nacional de Proteção de Dados, ela olhará com muito carinho a sua conduta durante todo o desenrolar para fazer a dosimetria da punição. Então, é muito importante que você entenda e adeque essa conduta da empresa com aquilo que a legislação, com os princípios que a legislação traz para nós. Mais novidades importantes, e aí eu repito, é um pouquinho mais extenso, é um pouquinho mais conceitual, no entanto, é um ponto muito importante, é um ponto que precisamos passar, não posso pular esse ponto junto com vocês, então vamos juntos, vamos anotando. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui no chat para a gente, aqui nos comentários, que a gente vai sim responder todas elas, tá? Continuamos então com novidades importantes trazidas para a LGPD. Se você chegou agora, bem-vindo, pode chegar. Estamos falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados dentro da sua empresa, com o primeiro dia do nosso webinário. Teremos hoje e teremos amanhã esse tema extremamente importante para todas as empresas. Estamos num momento um pouco mais conceitual, um pouco mais teórico, mas não é menos importante, é tão importante quanto a prática. E por isso, agora vamos falar de mais algumas novidades importantes. Novidade número 1, o consentimento do titular deve ser expresso e inequívoco. O que isso significa? Como eu disse, acabou, caiu por terra aquelas questões de consentimentos genéricos. Sabe nas políticas de privacidade e termos de uso, que você só clica lá no aceito e concordo com tudo? Então, caiu por terra isso. Agora o seu consentimento deve ser expresso e inequívoco. E existem várias formas já, né? Várias formas tecnológicas de fazer esse consentimento, seja através de vídeo, como eu já presenciei, através de vídeo, por exemplo, quero abrir uma conta numa empresa X. Então, eu, enquanto titular do dado, forneço um vídeo para a empresa no momento do meu cadastro, dizendo, eu, Milena de tal, tenho interesse em abrir uma conta na empresa X. Então, assim, vários serão os mecanismos para que esse consentimento seja expresso e inequívoco e não geral. Então, interação com o robô, enfim, aqui o pessoal da tecnologia nos dará parâmetros para fazer com que esse consentimento seja expresso e inequívoco e não mais genérico, como acontece na maioria das vezes dos dias atuais, né? Que provavelmente mudará e torcemos para que mude. O consentimento pode ser revogado, mas uma novidade importante. Então, não quero mais que meu dado fique sendo tratado por essa empresa. Não quero mais esse dado lá dentro da empresa. Então, você pode sim pedir para que esse consentimento seja revogado. Todavia, você pode ter alguns malefícios, perder alguns acessos dentro daquele trabalho que você está desenvolvendo com a empresa, enquanto consumidor, isso é bem provável. Todavia, se for o caso, a empresa te alertará sobre isso e você escolhe se vai querer revogar ou não. Mas o ponto aqui você tem direito de revogar o consentimento que anteriormente foi dado para a empresa.
fim da política de privacidade e termos de uso genéricos, como eu disse, é o fim daquelas questões de li e aceito, concordo com tudo e vão para frente. Não existe mais isso. Agora o consentimento e tudo mais que você fizer de comunicação com a empresa, ele deve ser específico, deve ser totalmente voltado para aquele caso, sem parâmetros genéricos. Acabou. Como eu disse, isso é maravilhoso, porque nasce uma nova transformação cultural dentro da empresa. Isso é muito importante, não só para a empresa, como também para o titular do dado pessoal, que também olhará de um jeito diferente para o seu próprio dado, valorizará muito mais o seu próprio dado. O ônus da prova é da empresa, na figura do controlador, que é a pessoa, como eu disse, que faz as decisões em relação aos dados pessoais. E aqui é muito importante, porque o ônus da prova, quem não é do direito, pode ser que se perca um pouco em relação a esse conceito. Mas o ônus da prova é a obrigação de provar algo. Então, se o agente de tratamento de dados, o titular do tratamento de dados, disser que teve prejuízo no trato daquele dado em relação à sua empresa, a empresa deverá provar que aquele prejuízo não aconteceu. Ou se aconteceu, foi culpa de terceiros, enfim, ou se aconteceu, foi culpa exclusiva do titular, enfim. O importante deixar claro aqui é que o ônus da prova, ele é da empresa. Então, a empresa ela tem que reunir mecanismos suficientes para provar que ela estava de acordo com a legislação e se alguma coisa aconteceu, de fato, ou a culpa não foi sua, ou a culpa foi de outros parâmetros, ou ela reuniu todos os esforços, mas não teve como não acontecer. Enfim, o ônus da prova vai ser sempre dela. E aqui o ponto é importantíssimo em relação aos relatórios, sim, que dissemos lá nos slides passados, em relação à figura do TPO treinando a equipe, porque com certeza, se a Agência Nacional de Proteção de Dados perceber que a empresa ela reúne todos os esforços para se adequar, estar constantemente atualizada a legislação, treinando a equipe, treinando o controlador, treinando o operador, com certeza, no momento de reunir provas em relação ao ônus probatório e no momento de punir, caso de fato a empresa tenha errado, ela será muito mais tranquila a punição, ela será muito mais boazinha no momento de fazer a dosimetria dessa punição para você, empresa, tá? Então, esse é um ponto muito, muito importante. Direitos do titular de dados, outro ponto importantíssimo. Finalidade do tratamento, como eu disse lá no slide passado, o titular de dados, ele tem, sim, o direito de saber por quê, qual a finalidade do tratamento daquele dado pessoal. Forma e a duração do tratamento, ou seja, acabou aquela história de ter o dado pessoal do cliente, ou do fornecedor, ou do funcionário para o resto da vida. Essa duração, ela deve estar específica no momento do tratamento. Então, essa duração, ela vai durar quanto tempo? 6 meses, 1 ano, enfim, qual é o período dessa duração? Qual a forma dessa duração? Através do que trataremos esses dados? Quem é o controlador? Então, isso também é muito importante. Lembra das 3 figuras que vimos lá atrás? Controlador, operador e DPO? Então, quem é o controlador? Coloque os dados deste controlador, o acesso deste controlador, o telefone, o e-mail, acessível ao titular do dado. A mesma coisa acontece com o DPO. Deve ter livre acesso a ele. O contato do DPO deve estar totalmente acessível, não só à Agência Nacional de Proteção de Dados, como também o titular do dado. Eu posso querer conversar com o controlador, que é a pessoa que toma decisões sobre os meus dados, eu posso querer conversar com o DPO, que é a pessoa que está ali treinando e fiscalizando tudo que está acontecendo. Então, esse é um direito do titular do dado pessoal. Ele tem esse direito de conversar, de criar canais de comunicação com essas pessoas, com essas figuras. Outro direito, informações sobre o uso e tratamento de dados. Qualquer dúvida que o titular tenha, qualquer questionamento que o titular tenha, ele tem o direito de fazer e ele tem o direito de ser atendido, de ser respondido dentro de um prazo mínimo viável. Então, não adianta o titular ir lá fazer uma solicitação de alguma dúvida que ele tenha e demorar 6 meses para vir essa resposta.
não adianta, né? Não existem prazos ainda de forma tão certa, mas assim, em tempo de 15, 10 dias, seja prazo suficiente para que o titular tenha a resposta do questionamento que ele fez. Menção explícita desses direitos. Outro ponto importante. O titular deve, no momento de se comunicar, no momento lá do termo de uso ou política de privacidade da empresa, ter acesso a esses direitos de forma elencada, de forma explícita. A empresa tem a obrigação de demonstrar para o titular quais são esses direitos, para que ele possa vir cobrar esses direitos na prática. Prova da existência de tratamento dos dados pessoais, ou seja, você tem como provar para o titular como esses dados são tratados, de que forma, a questão do investimento da empresa em segurança da tecnologia é outro ponto muito importante. Correção de dados pessoais, como dissemos lá atrás, a questão do direito do titular de pedir para corrigir, pedir para excluir, pedir para cancelar, enfim, qualquer dado pessoal, isso também é um direito que ele tem e um direito muito bom se utilizado com bom senso, se utilizado com sabedoria. Anonimização de dados, se possível, o titular também pode pedir para que os dados sejam anonimizados, os dados pessoais que ele tem com aquela empresa. Bloqueio ou exclusão de dados. E aqui é importante mencionar que tanto no item 9 quanto no item 10, o titular ele pode solicitar, todavia pode ser que ele tenha alguns prejuízos na prestação do serviço em relação a esses pontos, em relação ao ponto 9 e ao ponto 10. E a empresa deve comunicar esses prejuízos e o titular escolher por realizar ou a exclusão ou o bloqueio ou não de seus dados. E aí ele vai ter que sopesar a vontade que ele tem, por exemplo, de ver excluído o dado dele e a prestação do serviço que pode sim ser comprometida em razão dessa exclusão. Portabilidade dos dados, outro direito do titular, também é possível ele pedir para que seja colocado em outro lugar, em outra empresa, enfim, em outro órgão esses dados. Revogação do consentimento, como falamos lá atrás, e peticionar contra o controlador a Agência Nacional de Proteção de Dados. Outro direito importante e muito bom se usado, novamente, com sabedoria. Então, eu, titular de dados, tenho sim direito de falar com a Agência Nacional de Proteção de Dados contra o controlador, que é a pessoa que toma decisões ali dentro da empresa em relação aos meus dados pessoais, ao dado pessoal do titular. Isso é sim um direito, e um direito que não pode ser tirado de você, que é titular de dados pessoais, e principalmente, empresa, você não pode se negar a atender esses peticionamentos, se forem enviados a você, que também é possível, porque a petição aqui ela não precisa ser encaminhada diretamente à Agência Nacional de Proteção de Dados, ela pode ser encaminhada em primeiro momento para a empresa, para que a empresa responda os questionamentos, então você não pode impedir que isso aconteça, e também não pode impedir que esse titular do dado peticione em relação à NPD, tá? Então, esses foram alguns direitos que você, titular de dado, tem, e direitos que necessitam ser assim, totalmente fielmente cumpridos e obedecidos e respeitados na prática por você que é empresa, por você que é empresário. Esses princípios eles precisam ser fielmente cumpridos pela empresa, tá? Então, são 13 princípios, muitos princípios para a empresa se adequar e perceber. Mais novidades importantes. Se alguma modificação acontecer, o titular deve ser avisado. Em diversos sites, a gente vê assim uma janelinha abrindo, nossa política de privacidade ou os nossos termos de uso foram ajustados, foram atualizados, clique aqui para ter acesso, envia no seu e-mail, abre o download já na sua página, enfim, vários mecanismos para mostrar ao titular de dados que uma adequação aconteceu ou que uma atualização aconteceu. Então, essa é uma obrigação da empresa também. O dado tem prazo para ser tratado. Como eu disse, é o fim do tratamento de dados ad eterno. Enquanto durar a empresa, o dado estará lá. Não, tem prazo para esse tratamento. Compartilhamento dos dados só com o consentimento expresso e inequívoco do titular de dados pessoais. Outro ponto importante também.
Tivemos até recentemente a primeira condenação pautando-se na LGPD por conta do compartilhamento de dados, né? Quem me acompanha aqui nas redes sociais viu que eu publiquei uma construtora que, infelizmente, foi penalizada por compartilhar com terceiros dados pessoais de cliente, sendo que esse cliente não autorizou esse compartilhamento. Então, a empresa ainda não foi punida nos parâmetros da LGPD. Como eu disse, a LGPD não está em vigência, nas punições, né? Ela está em vigência, mas as punições que lá estão elencadas não são aplicáveis. Mas, salvo engano, era uma juíza, né? Citou a LGPD no corpo da sentença, então foi algo bonito de se ver e algo que eu fiz questão de gravar um vídeo, questão de mostrar para os meus clientes, empresários, né? Para provar que a LGPD, sim, ela veio para ficar e as punições, elas acontecerão. Então, compartilhar dados só se tiver o consentimento do titular para aquele compartilhamento. Outra questão importante aqui, sobre o ônus da prova, que falamos no slide passado, que caberá à empresa comprovar amanhã ou depois que todos os esforços foram tomados no tratamento, na segurança daqueles dados pessoais, no trato daqueles dados pessoais. O que a minha empresa tem a ver com isso, ponto importantíssimo, é que a responsabilidade pela proteção dos dados pessoais que fluem dentro da empresa passa a ser da própria empresa. De novo, a questão do ônus da prova, que é algo muito importante do nosso bate-papo de hoje. A empresa, ela tem essa responsabilidade por proteger os dados pessoais e principalmente por provar que ela investe em tecnologia suficiente para garantir que essa proteção ela está sendo feita, está sendo levada a efeito na prática. Então, ela deve reunir provas desta conduta totalmente compatível com a LGPD. E aqui é o momento, quando eu estou lá nos meus treinamentos pessoais, muitas pessoas perguntam: doutora, Milena, como que a gente vai fazer isso? Não tem outra forma, é treinando. É investindo em tecnologia da informação e treinando as pessoas que tratam dados pessoais da empresa. Então, é tendo lá o seu corpo jurídico, é tendo o seu pessoal de TI, para treinar, aprender, estudar e testar. Então, não tem outra forma. E a prova disso tudo é frequência em treinamentos, enfim, comprovantes de frequência, diplomas, enfim, são vários mecanismos de provar que a sua empresa ela está constantemente tentando aprender e se adequar cada vez mais à LGPD. Repito, a transformação não é só de procedimentos e fluxos internos. A transformação ela é cultural. Como eu disse lá no início do nosso bate-papo, é preciso criar dentro de cada um de nós a cultura de que um dado pessoal ele é importante. E aqui é onde entra principalmente a questão dos treinamentos. É preciso mostrar para toda a empresa, todos os envolvidos no trato de dados pessoais, que o que antes não era tão importante, agora passou a ser muito, muito importante. Então, se a sua equipe não via o tratamento de dados pessoais, o dado pessoal do cliente como algo extremamente importante, você precisa criar essa cultura em cada um dos agentes de tratamento de dados, que isso de fato é um ativo e um ativo que importa muito. Então, essa transformação cultural ela acontece de dentro para fora e a empresa deve investir muito, muito nisso com uma equipe, né? Veremos amanhã com uma equipe. Ninguém faz nada sozinho, né? Juntos a gente vai muito mais longe, então tem que criar uma equipe para que tudo isso aqui aconteça. Ninguém... Gente, saiam daqui. Se vocês saírem daqui entendendo isso hoje, eu já fico feliz. Ninguém se adequa à LGPD só com advogado. Ninguém. Por favor, só o advogado não basta. Sabemos a função maravilhosa, a função extremamente importante de um advogado. Eu sou até suspeita para falar isso, apaixonada pela profissão que sou. Todavia, não adianta eu vir aqui para vocês e falar: não, deixa comigo, eu resolvo tudo. Eu implemento a LGPD para você na sua empresa em 6 meses. Sozinha? Não. Sozinha não adianta. Precisamos de um time. Então, primeiro ponto aqui, entenda que a transformação cultural ela vai acontecer com a criação de um time, de um tripé dentro da sua empresa, e não só com o advogado.
As punições chegam a 2% do faturamento bruto, limitado a 50 milhões por infração, e principalmente pode ter publicidade. Lembra que eu acabei de falar para vocês que recentemente uma empresa aí do ramo de construção compartilhou dados, enfim. O que é isso? É publicidade do escorregão desta empresa. Então, pode sim ter a publicidade. Se a sua empresa escorregar amanhã ou depois, indo contra qualquer um dos princípios que são elencados pela LGPD, poderá haver essa publicidade do seu escorregão, o que é muito ruim, não só para os cofres da empresa em relação às punições, mas também para a reputação da empresa. Isso é muito, muito ruim. E aqui chegamos ao fim do nosso primeiro encontro de hoje. Vou dar uns spoilers aqui para vocês de amanhã, que começaremos com esse primeiro slide, como sua empresa pode se adequar, e aí vem para cá, e aí eu vou parar para vocês estarem comigo amanhã, porque amanhã é o grande passo a passo, em 5 etapas de adequação da LGPD dentro da sua empresa. Então, esse primeiro encontro foi mais teórico, como eu disse desde o início, foi um pouquinho mais exaustivo, mais cansativo, mas amanhã teremos um passo a passo totalmente prático de como colocar tudo isso que vimos até aqui, todos esses princípios, todas essas regras, enfim, todas essas coisas bonitas, só que fazer a máquina rodar no dia a dia, ali na prática, no campo de batalha, que é onde a gente de fato gosta de estar, né? Mas antes de ir para o campo de batalha, precisamos entender a teoria para que a prática saia da melhor forma possível. Então, Gabi, muito obrigada. Quero falar do sorteio, né? Vamos falar um pouquinho do sorteio, Gabi? Bora lá, vamos falar do sorteio maravilhoso. Olha que aula, viu, Milena? Que maravilha. Fiquei aqui aprendendo. O pessoal também está aqui parabenizando e a gente tem a presença da queridíssima doutora Jaqueline Larcher, que também é bem versada em Lei Geral de Proteção de Dados. Já fizemos até uma live, mas eu sei que ela está fazendo várias ligada à Lei Geral de Proteção de Dados e o ambiente de trabalho, principalmente. É uma honra tê-la aqui conosco. Temos também Portugal participando, Alexandre Constantino e mais pessoas que por aqui passaram. Pessoal, vai ter sorteio do curso da doutora Milena Rodrigues. Vai vendo, isso aqui é apenas um cheirinho daquele curso que é maravilhoso. Fala um pouquinho para a gente aí, Milena, como é que vai ter no seu curso, para que as pessoas amanhã elas fiquem atentas mais ainda e depois concorram quando do sorteio. Isso aí, gente. Então, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo mundo corporativo, né? Pela advocacia, pela assessoria, enfim, pelo direito. E há um tempo já estudo a LGPD, já me apaixonei pelos vários princípios e pelas várias promessas elencadas pela LGPD, principalmente por consagrar algo tão importante para todos nós. E aí fui a fundo da LGPD, fui estudar, fui fazer cursos, e trazer esse conteúdo para vocês é uma honra, e principalmente disponibilizar o meu curso lá na Redoma, junto com outro curso que já tenho, vem sendo uma honra muito grande. E em razão disso, por ser tão privilegiada, por ser uma professora convidada da Redoma, resolvi por presentear os alunos da Redoma, presentear o público da Redoma com um curso de imersão da LGPD para empresas. Então, repito, nosso foco aqui de novo é a implementação para empresas. Então, se você é empresário, se você tem empresa, conhece qualquer pessoa que possa se interessar sobre o assunto, é só ir lá no feed do Instagram, ou do meu, ou da Gabi, ou da Redoma, ou do escritório do qual atuo. Depois a gente pode deixar os links aqui para vocês. Seguir a regra do sorteio, né? Clicar lá no link da bio, que tem uma regra para ser seguida, que você já estará concorrendo no dia 14 de dezembro a um acesso totalmente gratuito deste curso de imersão à LGPD, que aqui, como a Gabi disse, né, é só a cerejinha do bolo, é só um pedacinho do que muito do que está por vir. Então, participe do sorteio. O sorteio acontecerá no dia 14 de dezembro. Dá tempo de marcar todo mundo, de sair correndo, mostrar para o vizinho, mostrar para o amigo, mostrar para todo mundo. E dia 14 estaremos lá com este sorteio para vocês.
Com certeza, e foi uma honra e uma alegria ouvi-la, doutora Milena. Olha, amanhã, pessoal, nós temos o encontro de novo aqui às 8 da noite, já sabem o caminho, é só chegar, sentir-se em casa, como disse a doutora Milena, pegar um papel e uma caneta e anotar, porque é muita coisa importante. Pessoal, muito obrigada, doutora Milena. Amanhã a gente vai estar aqui e com muito aprendizado para todos. Com certeza. Um grande beijo para todos vocês. Eu espero vocês amanhã com 5 passos de adequação da LGPD dentro da empresa e agora sim no campo de batalha, ali na prática, para fazer essa legislação maravilhosa entrar dentro da sua empresa. Obrigada a todos. Boa noite. Um grande beijo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Um grande beijo e até amanhã.